4 horas e 28 minutos e você sabe, quando o relógio bate 4h30, a gente começa a nossa resenha mais que honesta, o nosso quadro chamado Parlatório aqui no Liquidificador, que tem a parceria da Grimpa Galeria, também do Paraná Banco e a galera da PS Store, agradecendo também sempre o regalo da galera da Macarronada Expressa. E hoje um baita de um convidado, um cara gente boa demais. Eu quero que você... Antes deixa eu falar o seguinte, Joel, que era ovo reggae, ovo com polenta, reggae com radite, formaia e cudeguim e pessegada, mendocrem e pessegada ioiôiô. E agora, junto com esse cardápio, tem também charcutaria artesanal. Isso aí, porca madonna artesanal aqui na nossa bancada, mas quem tá por trás dessa marca, né, é o nosso querido amigo Anderson Gambato. Ele tem vários apelidos aí, a galera até colocou mais alguns aí, trouxe pra gente, mas é o nosso querido amigo Anderson Gambato, o Bird, o Passarinho. Ele é, na verdade, baterista da banda Repolho, né, desde a sua fundação, mas também tocou em várias outras bandas, como Loverboys, que tem um trabalho aí voltado pra Jovem Guarda, e também como Homem, Pássaro e o Bando. Ontem ele tava batucando lá na praça de Xaxim, porque ele também tá com um projeto aí junto com a ONG Salva de um bloco de maracatu. Então ele vai trazer pra nós aqui todas essas referências, a gente vai entender um pouquinho da onde que surgiu tudo isso. Então eu queria dar as boas-vindas pra ele, meu amigo Bird, Homem Pássaro, bem-vindo, Passarinho! Para o Passarinho! Venha, Vingador! Estão chegando! E aí, Passarinho? Satisfação, né? Eu fico até com uma inveja de vocês, cara. Assim, ó, coisa mais boa do mundo, porque seria um sonho se eu tivesse aí fazendo o que vocês estão fazendo hoje. Então aproveita. Vou aproveitar um pouquinho, vocês por uma horinha aqui de conversa. Não tenha dúvida que deve ser divertido demais, né? Não, cara, a gente já recebeu aqui pessoas muito legais até agora, tá sendo uma experiência muito boa trocar essa ideia, tá sendo maravilhoso, e a gente já recebeu aqui amigos seus aí, pessoas que você já tocou, vou lembrar deles aqui, Márcio Pazin, você já foi baterista do Márcio Pazin, do primeiro disco do Márcio Pazin. Quem gravou grande abraço pro Márcio. Um grande abraço pro Márcio. E então o nosso amigo Bird, que tá aqui, foi baterista, né, do primeiro disco do Márcio, mas também é grande amigo do Alemão, né, cara? Do Alemão da banda Mr. Magoo aí, que também amigo de longa data do outro Anderson. E o Tombini, né? Tombini, quase compadre aí, parceiro de longa data também, né? Mas assim, falando do trabalho de vocês aqui, um pouquinho, eu quero dizer que o que é legal é que quando as coisas acontecem entre as pessoas, os fatos, isso vira história, né? Com algumas coisas que são relevantes e elas emergem, né, da sociedade, das coisas, elas precisam ter um registro, né? Para que elas isso fique esquecido, isso se passe e daqui 20 anos isso não seja lembrado futuramente ou faça sentido para as outras pessoas que vêm depois, né? E esse trabalho de registro que vocês estão fazendo agora, isso já se tornou história, né? Que pegou os fatos históricos e fez eles se tornarem registros, né? Então, e atuais, a gente cria correlações com o dia a dia. A gente fala muito de Chapecó aqui, né? Da nossa Chapecó, porque a gente tem essa visão aqui que a gente precisa alimentar a cultura da nossa cidade, alimentar a cultura da nossa região, porque Chapecó não é só Chapecó. Quando eu falo Chapecó, eu tô me referindo a toda a grande região oeste, que é onde as atuações acontecem. Por exemplo, que eu falei agora, estava ontem lá em Xaxim fazendo música, né, Passarinho? Ontem, pra ser bem honesto, eu estava lá em Paial, né? Do lado do rio, lá, cuidando da minha terra, né? Mas a gurizada lá, tanto o Xena quanto o Chico Carvalho, percussionista, né? O Xena já mandando um abraço pro pessoal lá da ONG, né? E dizendo que a gente está organizando um material agora de maracatu ali, de uma forma um pouco mais... tentar ser um pouco mais profissional. Antes a gente começou... tentando se era viável juntar esse pessoal que estava na escola do Chico lá, certo, com a banda, né? Isso, desse primeiro momento, foi tudo meio que novidade para todos, né? Então a gente às vezes vai com uma ideia lá meio musical e chega na hora e vê também quem são as pessoas que estão envolvidas, como são crianças. Às vezes crianças envolvidas com algumas
necessidades, mais, né, mais assistência e tudo mais, e isso mexe um pouco com a gente, sabe? Porque a gente vai às vezes pensando, como é que vai ficar a música? E daí isso vira segunda vontade, claro, porque quando você começa a perceber aonde que é que você está inserindo a tua música e de que forma, ele já se torna mais rico, né? Você tem momentos que você se emociona de verdade quando você está tocando, você vê que a energia que aflora é muito honesta e verdadeira, e de criança que tem aquela pureza, né? Certo. Então isso é um trabalho que agora a gente está querendo dar um passo um pouquinho mais longe, que é tirar algumas músicas de forma como elas estão nas versões originais, né? Usando o Chico Science como referência, o Mundo Livre, né? Esse pessoal que fez o Mangue Beat, né? O maracatu eletrônico, vamos dizer, nessa forma, né? E agora a gente está tentando que a gente consiga formar uma orquestra, né? Uma orquestra de alfaias, outras de chequerê e tudo mais, juntando tudo isso para fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada. Mas continuando com o projeto com as criancinhas ali, eventualmente botando eles na praça e tudo, para que não se perca esse sentido que a música dá, que é além de só ouvir, né? De interagir, de eles se sentirem, de certa forma, participantes de tudo isso, né? Sim, e o maracatu ele é uma música forte, né? Mas, Passarinho, eu queria pra gente poder seguir aqui, daqui a pouco a gente vai chegar nessa tua referência. Porque eu não paro de falar, velho. Não, mas eu queria começar dizendo o seguinte, cara, eu queria que você contasse aí pra nossa audiência e pra galera que tá nos ouvindo, da onde que tu é, assim, tu é natural daqui de Chapecó, que se criou em qual bairro, estudou em qual escola? Então, sou de Chapecó e região. Região? Então por que região? Porque eu nasci em Chapecó e logo que na minha infância eu fui morar em Palmitos, né? Tu é um palmitense, então. Diria que a minha juventude, a minha infância toda foi ali, né? Lá nas Pici. Cara, não tinha, era muito açude, sanga... né, aquela coisa de mateiro, né, bastante, e aí com 7 anos eu vim morar aqui, né, definitivamente, daí... A família veio pra cá? Isso, veio pra cá pra ficar aqui, porque eu já tinha meus avós aqui, então todo ano eu vinha passar as férias em Chapecó, né. E meus avós tinham uma casa em frente ao estádio. Tu tem um sobrenome tradicional aqui da cidade? É uma grande família ou são famílias que... Não, então, a família Gambato, ela que tem aqui em Chapecó, ela veio do meu avô, Inácio, né? E da minha avó, Priscila, né? Que a Priscila tem 100 anos completados esse ano, né? Viva, né? Olha só, um abraço pra vovó Priscila. Isso aí. Vovó Priscila. Essa semana é Dia dos Avós, hoje a promoção aqui é sobre o Dia dos Avós. Bacana demais, um beijão grande. E aí o que acontece? Ela teve ali os seus 11 filhos, né? O meu pai é o segundo. O seu Isair Gambato, que é o dono do grupo Gambato ali, ele foi o primeiro, depois teve meu pai, e assim veio vindo, né? Tem o Jorge Gambato, que também tem empresas aqui na cidade, né? Eu era funcionário do seu Isair por muito tempo. Você trabalhava, vendeu carro, eu vendi carros ali da marca Hyundai, depois a marca Jeep. Eu até fui bem sucedido profissionalmente, né? Fui premiado pela Hyundai. Era bom vendedor, Gambato? Vendia bem, cara. Assim, mas isso também me sugou bastante, sabe? Da minha saúde, da minha vida, né? Então, eu acredito. Foi por isso que hoje eu desenvolvi o projeto ali de charcutaria, para não ficar louco. Nesse momento nasceu minha filha e eu simplesmente abandonei isso porque já estava me fazendo, de certa forma, não estava rendendo... O meu lado espiritual vai revendo as prioridades da vida, né, cara? Vai revendo as prioridades. Cara, e é uma coisa muito corajosa você mudar aquilo que você já tá, né, consolidado. É um passo no escuro, né? E também difícil de você desenvolver uma ideia hoje na qual você consiga ser feliz, né? Porque o que acontece? Você desiste de alguma coisa, mas e aí? O que você vai fazer? Você ocupar o lugar. E também a história do vagabundo, a gente não pega bem. E essa tua ideia é boa, vai dar certo, né? Então você tem que investir nisso tudo. E aconteceu essa ideia da charcutaria nesse momento que nasceu a minha primeira filha, né? Então, porque é uma paixão tua, que vem bastante tempo lidar com carne, eu sempre gostei, né? De comida, de fazer comida, né? De assar carne há muito tempo, antes quando não existia esse movimento que existe hoje de carne. Barbecue, não de assadores. Não, era chucro, né? Era aquele negócio que você queimava as partes íntimas, né? Por muito tempo assando costelão, né? Então,
Isso já vem de vontade, né? Mas aí quando eu comecei a conhecer isso, eu me interessei muito, né? E me identifiquei e acabei desenvolvendo um projeto que hoje eu tô abraçado 100%, né? Nisso, né? Hoje eu tenho a Porca Madonna, ponto artesanal, que é a minha charcutaria artesanal, que em breve teremos novidades, né? Em relação a isso, né? Porque hoje eu não tenho meus produtos à venda, né? Tu vende só para os chegados e para quem entra em contato? São pequenos testes que eu faço, minha produção é pequena, né? Mas eu estou desenvolvendo alguns produtos específicos para futuramente ter a minha inspeção, né? Entendi. Então é nesse ponto que eu tô querendo chegar, né? Já tem algumas coisas andando aí e em breve, né? Por esforço nosso mesmo e ajuda da família, em primeiro lugar, já querendo mandar um beijo para a família que tá lá me ouvindo, né? Minha filha pequena Isis, meu menino Theo, a minha esposa Cássia, minha sogra, minha cunhada, a dona Lourdes, que é minha sogra e sócia, que me ajuda muito, né, nesse momento. Você é sócio da tua sogra lá na charcutaria? Nós acabamos comprando uma terra há uns anos atrás aqui e precisamos abrir uma empresa para registrar a terra, né? Daí o momento foi oportuno para registrar a Porca Madonna também. Ah, que legal. E como compramos eu e minha sogra a terra, né, em parceria, a gente acabou sendo sócio e somos, né? Maravilha. De várias maneiras, né? Somos muito bom. Bom demais. Legal. Deixa eu agradecer aqui a audiência de uma rapaziada logo no começo, já pra não esquecer deles, né? Um abraço aqui pro nosso querido Juca, o Juca Bach, gênio do baixo, nosso grande ouvinte aqui, show de programação musical. Hoje tá FODA demais. Um abraço pra vocês, também pro Passarinho. E agradecer aqui a audiência do nosso querido Dom Morales, grande Rafa Morales, tá ouvindo agora aqui e mandou um abraço especial pro seu amigo Passarinho e, claro, registrou a sua audiência aqui. Valeu, Rafinha. Parceria, Morales. Valeu, show de bola. Seguinte, Joel. Deixa eu falar só aproveitar que vocês falaram em Morales aqui. Teve uma feita que show do Repolho e Graforreia no Premier, e o Morales ele era gerente, né? E aí achei muito engraçado porque ele contratou o Repolho sem saber quem era o Repolho, né? E na passagem de som ele levou um susto. Ele levou não, as pessoas falavam, né? Já tinham comentado, não, o Repolho é referência, aquela coisa da nossa pequena história aqui, né? Mas eu acho que ele não tinha ouvido o Repolho, ele não conhecia, ele não sabia que a gente tocava fantasiado e tudo mais. Não, e aí na passagem de som ele meio que ele se assustou um pouco, né, em relação ao que ele viu que não era nada convencional, né? É um choque, acho que pra todo mundo que ouve. E ele começou a fazer perguntas, né? Mas vocês tocam assim? Vocês se vestem? E daí ele começou, a gente percebeu e a gente começou a rir entre a gente, né? Eu digo, cara, vai lá e dá uma olhadinha antes, assim, se você tá com medo. E aí no final do show ele levou um susto positivo, né? Porque ele não imaginava o quanto que a gente ia pôr de gente lá dentro. Eu lembro daquele dia, eu fui nesse show com a Graforré e toda a loucura que é o show do Repolho, né? As performances e tudo mais. E foi uma coisa muito positiva, porque ele percebeu que as pessoas foram lá para ver o Repolho, né? E cantar as músicas juntos. E ele, no final, ele teve uma... Eu acho que ele vai lembrar, né? Uma... Me diga que ele deu uns pila a mais pra banda. Me diga, que daí eu vou... É óbvio, né? Que não, né? É óbvio que não, né? Mas assim, esse fato aí foi bacana, porque eu lembro... Da cara de medo e expressão de apavoro, né? Que ele pensou, meu Deus, eles vão quebrar o bar, alguma coisa assim nesse sentido, e nada aconteceu. Cara, né? Mas aí, muito legal, acho que eu vou conduzindo aqui, eu vou voltar um pouquinho pra trás, porque isso que tu falou foi muito legal, essa história de andar fantasiado, porque aí eu quero saber um pouquinho mais do Anderson adolescente aqui em Chapecó, porque os relatos que eu tenho, que me passaram e tal, é de um adolescente que andava de cabelo em pé, um legítimo punk que metia medo nas pessoas. O Roberto me falava que você dava medo na galera, passava fazendo cara de mal. E Ronei, a gente não tem aí uma participação do Roberto pra colocar? Vamos só colocar aqui, porque eu acho que ele vai falar uma coisinha aqui, ó. A primeira aqui, né? Isso, vamos escutar aí então aqui, ó, nosso querido Roberto Panaroto, né? Roberto Panaroto. É isso aí, fui convidado aí pelo pessoal do programa o pessoal aí do programa da rádio, para contar umas histórias que envolvam este grande personagem
da cultura e da ficção oestina e chapecoense, Anderson Bird, mais popularmente conhecido como o Homem-Pássaro. Ali tem história. Ali eu divido por camadas, assim. As camadas, assim, mais nível easy, nível intermediário, né? E nível hard, assim. Queremos as Vou hard. começar pelas mais fáceis, né? Porque senão vai espantar aí os ouvintes da rádio. É o próximo vídeo. Ah, tá, beleza, Próximo vamos lá. áudio dele. Próximo áudio do nosso querido Roberto. Anderson Bird, Passarinho, Anderson Verme, diversos apelidos. Verme também? Esse eu não Conheci sabia. na sua áurea juventude, quando ele ainda era punk, que empinava um moicano de 4 pernas e andava na avenida com uma calça, camisa rasgada, um coturno, e fazendo cara de malvado para as pessoas, mas que no fundo é um doce de pessoa. Oh, que bonitinho! Muito mais do que um colega de banda, um amigo. Não vou chamar de irmão, porque irmão às vezes até é xingamento, né? Mas um grande amigo aí de várias e diversas parcerias e construções musicais ao longo de mais de 30 anos, né? Legal. Antes da gente rodar os próximos vídeos aqui do Roberto, eu quero que você fale um pouco da relação com esse cara, velho. Quem que é o Roberto? De onde que você conheceu essas figuras, o Roberto e o Demétrio? Tá, então vamos começar um pouquinho antes, né? Bora. Vou dar uma... Aqui, ó. Então, quando eu vim pra cá, eu fui estudar no Marista, né? Naquela época era Colégio São Francisco e... Dos padres. Dos irmãos, né? E era... Nós já éramos, assim, um destaque pela nossa... pelo nosso gosto musical, né? Que uma dessas feitas na escola, nessa época aí, eu sempre ouvi música pesada, né? Vamos dizer assim, desde muito cedo. Desde os meus 6 anos de idade eu conheço o Black Sabbath, o primeiro disco. E aquilo, primeiro, quando eu escutei os primeiros acordes da música Black Sabbath, eu disse, não, é isso. Quero isso pra minha vida. Não, isso é diferente, não é? Eu quero isso me abraçou, sabe? E a gente já com 10, 11, 9 anos já ouvia heavy metal, né? Foi ali que comecei a ouvir Iron Maiden, Judas, todas essas bandas clássicas de metal, né? E uma vez na escola a gente levou o disco Peace of Mind do Iron Maiden pra tocar, né? No intervalo das aulas e no recreio o irmão sempre colocava Balão Mágico e aquela coisa toda, né? E é óbvio que eu não levei a capa, que senão ele não ia tocar, né? Uma capa do Iron Maiden e jamais ele ia tocar o disco, né? E aí começou a introdução da música e a galera toda lá fora esperando, né? Tocou assim 10 segundos, o irmão tirou aquilo e já, mas lá fora já tava todo mundo pulando de alegria, né? Em êxtase. Porque tinha tocado o Iron Maiden e o irmão odiou a gente, né? Pro resto da vida. E a gente já vinha com isso, né? De gostar da música. Irmão mais velho e tudo mais. Tem o pessoal que tinha ali o Juca Paludo, né? Sim, o meu irmão, o Gustavo Ninadal, o irmão do Girino. Todo esse pessoal já era uma turma, né? De mais velhos. E a gente era os mais novos que queria competir, no caso, porque nós queríamos ouvir as músicas mais pesadas do que eles, né? Porque nós éramos mais revoltados. E aquilo foi se desenvolvendo ao longo do tempo. No tempo que o frigorífico Chapecó ainda era frigorífico Chapecó, e lá atrás tinha uma cascata onde, quando uns dias que faziam matança, se transformava no rio de sangue. E a gente ia lá tirar foto de metaleiro e tudo mais. Ah, você tá falando sério? Claro, no rio de sangue, né? Que era... O cenário das bandas de metal... de Chapecó era lá na cascata de sangue da Aurora. Isso aí. E aí depois, com o tempo, a gente tinha uma turma ali, que era eu, o Girino e o Eric Thomas, né? O Eric Thomas, eu queria que tu falasse quem que é o Eric Thomas, cara, pra nós aí. Ele foi um colega, né, desde a 3ª série do primário, a gente estudou junto e acabou fazendo amizade. E ele também já tinha um pai que tocava, né? E eu lembro que em 83 o Kiss lançou o Creature of the Night, né? E eu fui na casa dele, o pai dele tinha comprado esse disco e ele me gravou numa fita, né? Aquela fita lá, eu consumi ela de uma forma assim, né?
eram coisas que já eram vanguardas naquele tempo para crianças, adolescentes né, 11 anos de idade. A gente já estava na frente de todo mundo. Era na época que estava tocando Menudo nas rádios e as crianças ouviam isso, mas a gente não ouvia isso, né? E depois eu fui estudar no Marechal, né? E ali começou a mudar um pouco o meu gosto musical. Eu descobri Dead Kennedys, né? No disco branco, o primeiro disco deles. E ali começou a partir pro punk, né? E já em 89 eu já tinha me transformado em punk. E daí eu escutava muito Ratos de Porão, essas bandas de hardcore mesmo. Eu não gostava de punk melodia. Eu ouvi Ramones, Toy Dolls, essas coisas assim. Mas eu gostava de Exploit, de Charge, essas bandas mais... Sujeira mesmo! Mais pesadas, assim, né? Com o pé no esgoto já, né? É, isso aí. E aí eu comecei a gente formou o Ata Sex Dance, que é a banda de hardcore, né? Isso. Primeiramente com o Márcio Stakonski nos vocais. Que é o Limpa Ass, no caso, né? O apelido dele, né? Maravilhoso. É muito bom. E ele é um cara sensacional, né? Amigo de infância também, só que, claro, hoje ele não faz parte desse movimento musical mais, mas ele fez, né? Sim. E depois a banda continuou, mas aí eu assumi os vocais também e a guitarra. E aí a gente começou a tocar com o Zecão, que era a road do Paranoia, mas ele musicalmente não conseguia desenvolver o que a gente queria, né? Já naquela época eu era o pior músico para ter como parceiro, porque eu era muito chato, sempre fui, né? Quem me conhece como colega de banda ou me ama ou me odeia, porque a minha liderança ali ela emerge naturalmente, assim, porque eu sempre gosto muito de não perder tempo, de fazer as coisas acontecerem. Musicalmente eu não, né? Sim. Mas assim, é em prol sempre de coisas boas. E às vezes a gente é mal interpretado, ou às vezes a gente tem uma maneira meio pouco sensível de lidar com certos assuntos. Meio punk. E às vezes a gente pode até magoar as pessoas, mas como já aconteceu. Banda, mas né, é normal, não tem banda que não passa por isso, exatamente. Né? E aí o Ata Sex Dance surgiu como banda quando eu, o Clodo e o Girino tivemos essa formação. E a gente teve uma demotape, né? E que a gente até teve um certo respaldo aqui no Sul como banda de punk. Tem em alguns fanzines e tudo mais, na história do punk, você vai ver a banda Ata Sex Dance sendo citada ali, né? Eu tenho uma coisa interessante, porque tem pessoas, cara, que colocam até a Repolho como punk, tu sabia disso? Tem um caso que uma vez eu fiz um curso aqui em Chapecó com o filho da Laerte Coutinho, Rafael Coutinho, que é um grande quadrinista de São Paulo e tal. Ele veio dar um curso aqui. E ele falou que quando ele disse que ia vir pra Chapecó, a namorada dele disse assim, ela é do cenário punk lá de São Paulo, ela era baterista de uma banda punk, ela disse, de Chapecó eu só conheço a banda Repolho e a Chapecoense. Então é uma referência até pra galera de fora que vê assim, tem essa brincadeira, acho que porque tu traz um pouco da tua bateria, da tua levada pra esses musicalidades da banda depois. Eu acho que o punk que tem no Repolho, ele é na parte sarcástica, né? E na inteligência das letras, em alguns momentos que o punk ele é mais expressivo, né? Na hora de xingar as coisas, né? Ele é honesto, né? Ele fala aquilo que pensa. O Repolho fala aquilo que pensa nas entrelinhas, né? Então, quando a pessoa entende essa sacada, ela vê que é muito mais punk do que xingar na cara, né? Porque teve uma certa compreensão ali de não expor a coisa num limite, né? E ao mesmo tempo o limite tá mais longe do que se fosse ofender. Claro. Na cara, né? Com certeza. E eu acho que é uma assinatura do Repolho, né? Ter esses sons sarcásticos. Eu queria saber, cara, quando você... Bom, quem escreve as letras do Repolho, geralmente é o Demétrio e o Roberto, a maioria né? É o Demétrio, né? A maioria é o Demétrio. E eu queria saber como é que era essas audições das músicas, porque devia ser muito engraçado, porque a primeira vez que a gente ouve algumas músicas do Repolho, cara, é uma risadeira, né? Imagino no ensaio, tipo, quando o cara chega e toca a música e a letra é isso aqui, né? Tipo a reggae aqui que eu trouxe no começo, né? Que ele diz, ovo reggae, reggae com polenta, reggae com radite, formaio, cudeguinho e pessegada, mendocrem e pessegada, ioiô. Aí eu vi o Bob Marley, que doideira. Cara, como é que era esse momento com a primeira audição, assim? Vocês rachavam o bico mesmo, tocando e tal? Como é que era isso? Então...
logo que foi o final da carreira do Ata, vamos dizer assim. Isso. Quando a gente ensaiava na lavanderia da minha casa, com a minha avó fazendo a novena pras vizinhas lá, né? Vocês ensaiavam com o Ata Sex Dance, a banda punk, na novena da avó. Na novena da avó. Isso. E a avó falava... Eu gosto que toque, mas não tão alto. Querida! A dona Paulina, quem conheceu, sabe que o anjo real existe na Terra. Não, ela era demais. Então, daí, o que aconteceu? Eu a partir desse momento, o que eu conheci o Roberto e o Demetrio, eu conheci o Roberto porque o Roberto já andava vagava pelas ruas com a sua jaqueta, com os pets do Engenheiros do Havaí, do Legião Urbana, e ele estudava no Bom Pastor, né, e já era amigo ou conhecido de alguns conhecidos meus, né, mas eu sempre achava o Roberto boy, né, naquela época a gente chamava as pessoas de boy, né, quando era a pessoa mais sensível em relação musical, né? Ou bundinha, né? Sim. Que lá é bundinha, escuta, né? E aí eu não tinha... Eu sempre via e era aquela coisa, eu via ele caminhando na rua, eu sabia que ele sabia quem eu era, e ele sabia quem eu era, mas a gente não se conversava, né? E daí acho que foi por intermédio do Clodo, que estudava ali no Bom Pastor, eu já era amigo do Clodo, né? Que ele falou, porque o Clodo foi o primeiro baixista do Repolho, né? Antes do Girino? Antes do Girino, mas ele durou 2 ensaios, né? Porque ele já estava sob a influência do Gustavo de Nadal, que era o irmão do Girino, que gostava de The Who e tudo mais. Daí o Clodo, ele se emburrava, né? A gente tava tocando Porcona, ele começava a tocar Substitute do The Who mas Clodo, não é isso. Daí deu 2 ensaios, um na casa dele, o outro na minha, e ele não veio mais. Daí foi que o Girino entrou. Então, eu quero dizer, essa relação do meu gosto musical é que eu era muito radical, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo eu entendi algumas coisas. Eu não posso ser só isso, né? Eu tenho que ter alguns desafios musicais no meu gosto, né? E eu sempre levei na minha vamos dizer, carreira, né? Que eu sempre levei isso comigo. E hoje, inclusive hoje eu pratico isso, desafios musicais, né? Então, o meu último desafio musical eu toco hoje com a Kate, né? Com a Kate Ida, né? Sim. Que ela tem um repertório completamente fora da minha zona de conforto, né? E é nisso que eu gosto de me meter, né? De fazer coisas que não são as coisas que são costumeiras para mim, né? Que me fazem me sentir à vontade, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho a maior tesão de fazer isso, né? E depois transformar essa minha vivência de coisas diferentes em o meu repertório, né? Ele amplia. Então eu já tive experiências musicais, por exemplo, eu já fui baterista do falecido Rui Biriva. Ah, tá brincando? Num baile que ele veio sem baterista, eu digo não, eu toco. Com o Rui Biriva, tipo de freelance, assim, te chamaram. Isso, na hora. E eu fazia as viradas e ele olhava pra trás e virava, vai, passarinho! Coisa mais linda isso, cara. Cara, que experiência legal, cara, porque esse cara fez história aqui nos CTGs da região porque e tal. Eu já toquei em músicas eu já toquei em bandas de baile, vamos dizer assim, com os meninos, com o Michael, com o Pilo, com o Boneco, né? Nós tínhamos o Contramarca. E uma coisa que valido que tu tá falando também é a experiência de tocar com o Márcio, porque o Márcio também ele trazia uma coisa mais nordestina. E aí uma pergunta, tu já tinha ido lá pra cima quando tu gravou esse disco com o Márcio ou não ainda? Não ainda. Legal, eu fui pro Nordeste nos anos 2000, em 2000, né? A gente foi no 2000, a gente foi no Bug do Milênio, lá na virada, né? Com o pessoal ali, com o Alemão, que ele até deve ter conversado isso, eu ouvi o programa dele, né? Isso, ele contou uma parte dessa história. E a gente subiu com 6 pessoas, né, pra lá e acabamos ficando mais de 20 dias. E daí eu voltei, tranquei meu curso e voltei, fui morar lá, passei 2 anos, né? Ficou daí, tu foi primeiro pra Pipa. Eu fiquei na Praia da Pipa, depois eu morei um tempo em Natal, né? Muito massa. E daí aí que começa essa tua... Porque daí depois tu volta pra cá e tu já tinha comentado. Eu já conhecia um pouco do Chico Science, eu gostava, né? Achei sensacional, genial o que ele fez, né? Tá, foi uma das últimas... os últimos movimentos genuínos, assim, de música, eu acho, depois da Tropicália, que vinha toda aquela coisa ali. O Mangue Beat, ele encerra um pouco essa coisa de vanguardas musicais no Brasil. Pra mim, assim, ó, uma das maiores perdas foi o Chico Science. Porque ele ia enriquecer demais ainda, sabe? Ele tava foi cedo, né? Só 2 discos, né?
E os dois são completamente geniais, os discos dele, assim, né? Eu acho que ele não teria limite. Talvez ele não estaria mais fazendo a mesma coisa, né? Com certeza. Mas ele estaria sempre na frente, né? Ele tinha uma visão muito bacana. Eu fiquei de cara esses dias, eu tava assistindo um negócio do Gastão Moreira lá, ele falou que um dia ele foi, 2 dias depois do Chico morrer, ele tava nos Estados Unidos, ele foi entrevistar o Lenny Kravitz. Não, ele foi entrevistar uma outra banda e no mesmo estúdio tinha o Lenny Kravitz gravando. Ele disse, tu que é brasileiro, vem aqui, cara, me conta o que aconteceu com o cara lá, o cara era muito bom. Pô, era referência mundial já, sabe? Então, é uma loucura. E eles estavam na frente, né? Porque nessa época dos anos 90 a música brasileira estava bem em efervescência, né? Tinha bastante destaque ainda para hoje. Mudou muito, né? Comercialmente, o consumo de música mudou bastante, assim, né? A forma, mas eram muitas bandas novas, muitas gravadoras, né? Por algum momento até a gente chegou a acreditar que a gente seria, com o Repolho, contratado por uma dessas gravadoras, né? Mas eu tenho uma certeza: ninguém teve coragem. Ah, com certeza. Tá? É assim, eles perceberam toda a sacada, toda, vamos dizer, a magia da banda, mas eu acho que a gente também estava muito na frente. Porque em relação ao tempo, sabe? Vocês tinham uma relação, eu queria que tu falasse, talvez tu também teve essa relação com o Miranda, né? O Miranda, que foi quem levou, descobriu bandas como Skank, como como é que o pessoal lá de Minas, lá, os Raimundos, outros. Lá. O Raimundos, o Miranda que botou, que descobriu eles. Ele tinha a gravadora Banguela, né? A Banguela Records. Junto com os Titãs. E nessa mesma época, me lembro que a gente saiu numa pequena reportagem das bandas novas, né? Na Capricho. Não, na revista Bis, né? Mas a Repolho também já saiu na Capricho. Depois, sim, isso aí. Mas foi na revista Bis. Na Modas e Moldes também. E depois na Semanário. Mas foi na Bis que vocês saíram, então. Sim, e daí as bandas ali foi citada a Graforréia, foi o Raimundos não tinha gravado ainda. E tanto a Graforréia como o Raimundos deram sequência para um pouco mais de sucesso, vamos dizer, de certa forma. Talvez de sucesso comercial, né? Porque o nosso sucesso ele é underground demais, né? Ele é só está mais situado nos bastidores da música cult, vamos dizer assim, né? E aí, nesse momento aí, que eu acho que o Miranda conheceu a banda, ele, inclusive, nesse momento, ele recebia fitas demotape, né? Ele também tinha um programa na MTV, na qual ele mostrava essas fitas e dizia, essa banda é legal, escutem isso aqui, porque isso aqui é desse jeito. E ele pegou a fita do Repolho na mão e falou, escute isso aqui que vocês não vão acreditar, sacanagem que é, não sei o quê. E depois o Roberto entrevistou ele em Porto Alegre, quando a gente esteve tocando com a Graforréia, e fez entrevistas e tudo mais. E ele sacou. Só que ele também foi um cagão, né? Foi um dos caras que ele percebeu essa parte punk, talvez, que a gente tava conversando antes ali. Que não ia ser assimilado, talvez, por uma crítica que... eles têm muito medo, acho que todo mundo tem medo da crítica especializada. E principalmente, hoje em dia, todo mundo virou um pouco crítico de Instagram, então você consegue colocar a tua palavra, mas lembrando que a gente tá falando da década de 90, o que valia lá era que o cara que escrevia pra revista... E tinha ainda o modelo estético a ser seguido, né? E a gente não se enquadrava em nada. O que você vai dizer que banda Repolho toca o quê? Se um fala que é punk, o outro diz que é reggae, e é uma das virtudes, né? E isso tem um pouco a ver com o Migo, né? Com o cara que dá os ritmos na banda, né? Exato. Então, o que eu sempre tentei trazer pra banda? As minhas influências musicais são enormes, assim, em quantidades de ritmos e coisas que eu gosto. Eu não tenho uma identificação. Eu gosto muito de música pesada, não tenha dúvida, é a minha vertente, né? Mas eu não me limito a isso. Eu escuto, né? Eu gosto muito de música brega, vamos dizer, entre aspas. Eu gosto de Amado Batista, Paulo Sérgio, esses caras que fizeram o movimento da Jovem Guarda antigo, que eram os mais pobres, não eram o Roberto Carlos. Baltazar e companhia. Esses caras, eu gosto disso, desse movimento todo também, né? Mas gosto de reggae, eu gosto de tudo que é verdadeiro e é honesto. E isso não tem especificamente um estilo de música. Isso emerge, né? Para quem tem um ouvido e quer buscar coisas boas, vai identificar isso em vários tipos de música, em vários estilos, né? Então isso eu sempre me permiti. E com o Repolho também, eu quis trazer as minhas influências, mas de uma forma que eu entendi qual que era a piada da banda, vamos dizer assim. Eu sei que eu tenho que fazer um metal aqui, mas eu não vou fazer o clássico.
eu vou trazer um pouco a minha colonagem aqui, né? Do interior aqui pro meu metal, mas eu já sei fazer essa leitura disso, né? Então por isso que a gente consegue fazer um metal, a gente consegue fazer um reggae, a gente consegue fazer um baião, qualquer tipo de estilo eu consigo trazer da minha interpretação para a coisa toda e vira essa salada musical que é. Quando você ouve um disco do Repolho, você não consegue identificar o que é realmente a banda, se é de rock, se é de reggae, se toca com peneira, assim, se toca com berimbau, se não toca, né? Teve uma galera ali numa vertente que é a Vanguarda Paulistana, que tinha o Língua de Trapo, se não me engano, que é uma banda que também ela era bem... Aí depois o Joelho de Porco também, ele também é meio escrachado, tem umas letras. Mas o que eu mais identifico a Repolho, cara, eu já até falei com o Roberto e tal, mas acho que não tem muito a ver, mas é mais pela sonoridade, é o Karnak. O Karnak, pra mim, que é do Abujanra, né? Do André Abujanra. Cara, o Karnak, pra mim, é uma banda muito, muito boa. E eu vejo ali também um traço, assim, de... Chegou um momento que alguém colocaram neles o título de World Music. Mas eles também renegam isso. Tipo, não é, né? Não é. De uma certa forma, eu também consigo identificar um pouco de Mutantes, sabe? Principalmente no primeiro disco, que foi o disco que a gente nos permitiu fazer experimentações, né? Sim. No estúdio. E isso chateou bastante os nossos fãs, né? Vamos dizer assim, que esperavam que a gente reproduzisse o disco como eles ouviam nos shows, né? E a gente também, como tudo novidade, a gente entrava no estúdio às 6 da tarde e saía às 8 da manhã. Por uma semana a gente fez isso. A gente fez uma coisa que praticamente impossível. A gente gravou e mixou o disco em uma semana. Aonde isso? Isso em Porto Alegre, num prédio lá do Thomas Dreyer, do estúdio dos Dreyer, né? Dos irmãos Dreyer. Que são da Graforreia, né? Não, eles gravaram Júpiter Maçã, eles todo esse movimento aí de bandas, eles gravaram lá, né? E era um estúdio onde funcionava num prédio comercial, e depois que as pessoas saíam, nós entrávamos, né? E saímos de lá às 8 da manhã, durante uma semana. E foi desgastante, mas ao mesmo tempo era nosso aquele espaço por aquele momento. Então a gente não teve limites para experimentações, porque quem viveu ali sabe que como ele está recheado de coisas e nuances que nós que estivemos ali percebemos e entendemos. Então por isso que pra gente ouvir o disco a gente vem mais carga de informações, né? Mas a gente teve gravações ali de vocais dentro do elevador, na garagem, em ambientes fora do estúdio, que isso não se percebe. Por exemplo, aquela música Fossa Nova do Astronauta, ela foi composta no estúdio, né? Ela foi uma música inédita e a gente gravou ela toda no corredor do prédio, tocando como pagode no chão, todo mundo sentado e batendo ali, e isso, né, trouxe uma sonoridade diferente. E as experimentações eletrônicas, vamos dizer, de certa forma, que descaracterizaram as músicas. Quem estava produzindo esse era o Birk. Sim. Era o Marcelo Birk. Ele fez a produção dos 2 primeiros discos, né? Mas a gente teve participações sempre de alguém de lá, né? O Frank Jorge participou desse disco tocando o teclado, o percussionista da Ultraman, o Marcito, que hoje não tá mais, mas ele gravou na Oerauê. Então, alguns já participavam dali. No segundo disco, o Júpiter Maçã gravou algumas coisas e o Frank Jorge foi o baixista de todas as músicas, né? E assim vai. Demais. No quarto disco também foi gravado pelo baixista do Los Hermanos, o Bubu, né? No compacto. Então, a gente sempre trouxe as pessoas que estavam fazendo parte desse movimento. Em certo momento, o Repolho quase foi uma banda porto-alegrense, de tanto que a gente conviveu nesse meio, né? Então lá a gente tem um certo respeito, né? E o desprezo ao mesmo tempo também por alguns, né? Bom, Passarinho, eu vou seguir por aqui porque temos um áudio de um parceiro seu aqui que você vai ouvir agora e responder a pergunta dele e comentar o que ele vai dizer. É o nosso querido Demétrio Panaroto, o outro irmão. Diga lá, seu Anderson William Gambato, como é que estamos? Tudo certo? Beleza? Abraço aí para os ouvintes do programa e para o pessoal do liquidificador. Como eu sei que o Roberto já contou, já sugeriu algumas pérolas, né? Vou pedir para que tu conte, se possível for,
a história do que tu quase caiu do caminhão no show em 1994, o show do Tetra do Brasil. É Tetra! E ainda, rapaz, se tu pudesse emendar e contar um pouquinho das histórias que perpassam as nossas idas, né? Seja Porto Alegre, seja São Paulo, aquela vez para divulgar a Repolho e a Horta da Alegria, seja para Curitiba, seja para tantos outros cantos onde nos apresentamos. E também falar dos shows, cara, em Porto. Acho que tem umas histórias muito legais aí para você trazer à baila. Abração, era isso, valeu. Abraço, Demétrio. Grande Demétrio Panaroto aí, da banda Repolho também, dos irmãos Panaroto, né? Começar então com essa história do caminhão. Qual é essa história do caminhão aí? Foi o Tetra, né? Foi quando a gente... Foi no Tetra. Foi no Tetra. Aí a avenida virou um mar de gente, né? Foi o maior público que eu já toquei. Vocês mandaram um som naquele dia? Então, onde hoje é a Van, não era a Van, né? Era a Ford, né? E nessa época ali tinha um espaço também, um estacionamento maior, era um posto de combustível e tudo mais. Aí era assim, se o Brasil fosse campeão ali, a gente ia ter algumas bandas se apresentando, né? Lá no final do calçadão, lá no início, lá, aquela coisa toda. Então, onde tinha os domingos lesgal, ali tinha os caminhões que a galera colocava, que eu ouvi falar uma vez. Mas essa especificamente ficou bem, bem certinho, o caminhão estacionado na avenida, né? Aham. E atrás do caminhão tinha uma lona, né? Ele era o palco em cima do caminhão, mas assim, o estado alcoólico que todos se encontravam naquela avenida era coisa linda de se ver, né? Então, assim... Brasil campeão do mundo, né, cara? Era um êxtase, justificável. Não tinha tempo feio, né? Eu montei a bateria em cima do palco e sentei, mas atrás de mim já tinha, né, a cerquinha do caminhão e pau pra trás, né? Só que você tem aquela lona ali encostada que você não sabe se, assim, em certo momento se ela é uma parede ou uma lona, né? E eu no meio da música fui me escorar. Tu foi se escorar pra trás. Na lona, né? E achei que fosse a parede. Aí as minhas perninhas ficaram balançando no ar por alguns momentos, né? E o Demétrio me vendo, né? Que nem um besourinho virado, né? Balançando pra não cair. Eu ia me matar simplesmente, ia cair de nuca no asfalto. No asfalto e ia rachar a mente, né? Mas essa não é tão engraçada. Eu queria contar uma do tempo do Ata, que é um pouquinho antes, que eu fui convidado pelo mestre Ricardo Baís, né? No tempo que eu convivia mais com ele ali, porque eu tive uma referência muito bacana, né? Porque a primeira banda de rock que eu vi aqui em Chapecó foi o Baís tocando no Calçadão, né? Você também é um fã do Paranoia, então? Eu, inclusive, fui baterista do Paranoia, né? Aprendi a tocar na bateria dele, que de 28 peças, chamada Deni, é o nome da bateria dele. E aí ele convidou o Ata pra gente tocar em Capinzal, né? Isso também foi em 1990, anterior do Repolho, né? E nós já tocávamos o hardcore ali, fazia cover de Cólera, Ratos de Porão, só banda finas, né? E aí a gente foi tocar. E nós não tínhamos baixista na banda. Levamos um amigo nosso com o braço enfaixado, dizendo que era o baixista que estava quebrado, mas a gente ia tocar. E tocamos nós, o Márcio Stakonski, o Márcio Stakonski e o Girino na bateria. E começamos a tocar o nosso hardcore ali, e era no centro comunitário, um tipo baile, coisa, mas eram bandas de rock. Paranoia tocou, depois tinha outra banda. E a gente não foi muito compreendido, digamos assim, né? Com o nosso repertório hardcore, né? Numa festa em Capinzal em 1989, mais ou menos. E a gente começou a ser um pouco hostilizado, né? O pessoal queria pelo canchar público, vocês. né? Ser xingado, vão afinar em casa, parem de gritar, né? Aquela coisa, e você tocando, né? Eu guri, tinha 16 anos talvez, ou menos, né? E aí começou a subir um pouco de revolta natural que eu já tinha dentro de mim, né? Imagina. E eu parei a música e por que não, né? Fiz uma bela homenagem. Vocês são uns colonos. Mandou pra galera de Capinzal. Como se eu não fosse um, né? Sim. Mas era uma maneira, e como é hoje, né?
de certa forma, menos do que antigamente, de falar que alguém era atrasado, era xingar de colono, né? A gente superou isso já, eu acho. Sim. Tanto é que né? É isso. É isso, né? E aí a gente começou a levar algumas latas de cerveja e tudo mais, e aquela coisa, daí a revolta se instalou na frente do palco. No final das contas, a gente teve que sair escoltado da cidade, porque queriam linchar a gente, né? Em Capinzal, tocando hardcore em 1989. Realmente deve ser uma coisa bem excêntrica, viu, querido? Mas vem cá, deixa eu mandar um abraço aqui pra uma dupla muito querida que tá ouvindo a gente agora, Rangel Agnolin e Fernando Matos. Fernando Matos disse que foi colega seu na faculdade, passarinho. Conta essa história aí. Fernandinho! Não sei se foi bom trazer o nome Tu dele, né? lembra daquele show na IFAP que a gente tocou o Indie Condá e eu convidei você pra ser o narrador do jogo da Chapecoense e você reviveu o momento do clássico com o Criciúma? Olha só. Então entre a gente, né, fez uma dinâmica, baixou o volume da música e o Fernando começou a fazer uma narração de um jogo, né? Até o momento do gol, e daí a galera explodia em êxtase, cara. Ah, que legal, no meio da música Índio Condá, que é aquela... Isso. Índio Condá! Que foi uma das primeiras referências, né? A Associação Chapecoense, que naquela época a gente chamava de Súcia, né? Sim. Eu morei 25 anos na frente do estádio, tenho uma relação, assim, bem legal com o clube, né? Inclusive, tive a rede do título de 96, se não me engano, comigo por muito tempo. Depois eu abandonei ela lá em Natal, né? Numa bateria que eu vendi. Me arrependo até hoje, né? Não tenha dúvida, mas assim, não conseguia, né? Tá, e voltando aqui pro Demétrio, cara. O Demétrio falou pra você relembrar algumas histórias dessas idas pra São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Eu queria puxar uma, só que pra não perder o que você falou antes da gente dar a pausinha aí, que você tinha falado alguma coisa do Los Hermanos. E eu sei que tem uma história interessante com o Los Hermanos, porque quando eles vieram pra Santa Catarina, eles quiseram conhecer a banda Repolho, é verdade isso? Então, eles tocaram com ele, né? O momento que eles começaram como banda também foi mais ou menos na mesma época, né? Essa matéria que eu falei da Capricho, vocês dividiam a página com eles. Era metade da banda Repolho e metade do Los Hermanos. Tipo, revelação do ano tal. É isso? E ali o pessoal também era muito parecido com o que o Roberto fazia, que era garimpar, demotapes, conhecer as bandas diferentes e tudo mais, e numa dessas a fitinha do Repolho caiu na mão deles, né? Então eles entenderam, foram uma das bandas que entenderam a sacada, né? As partes geniais, as partes obscuras que às vezes se passa como um erro e ao mesmo tempo é proposital, e ele sacava isso, né? Que alguns erros eram de propósito, e então ele se tornou um fã da banda, de verdade, principalmente o Marcelo Camelo, né? Ele se tornou um fã e a gente começou a ter algumas trocas de correspondência, informações, e quando ele veio para Chapecó e aqui para a região, ele quis conhecer a banda, né? Aí ele teve contato ali com os meninos, com o Roberto, com o Demétrio, e começou a ter uma relação de amizade, tanto que quando eles voltaram a tocar aqui na falecida Cristal Beer, né, o Repolho tocou junto, e daí a gente fez uma outra parceria em Florianópolis também. Tocaram em Floripa também com... E em alguns momentos eles fizeram cover do Metaleiro Sem Parar, que é uma das nossas músicas. Então, e daí esse convívio se tornou também uma amizade, que depois, nesse quarto disco que a gente gravou, um compacto em Porto Alegre, com os meninos da Marmota, os Marmotas. Ele veio o Gabriel Bubu, que foi que é o baixista, né? Os Marmotas tem uma coisa interessante também, porque tu falou antes do Thomas, o Thomas e a Emílio e Mauro, né? Que depois os Marmotas fizeram um especial Emílio e Mauro. Quem foi a Emílio e Mauro? Porque eles fizeram... É um movimento legal que aconteceu aí nessa época, que tinha a galera do Boi de Mamão, que era de Curitiba. E aí o Girino vai pra Curitiba, monta lá o Mordida e aí tinha a galera da Graforreia, que no caso o Bir, que produzia os discos de vocês, e aqui em Chapecó a Repolho. Então o Roberto ainda ele brinca com essa tríade, vou né? fazer um link disso. Bora. O Eric Thomas morou em Curitiba antes do Girino, né? E a gente continuou sendo amigo, né? Como é até hoje, irmãos, né? E eu sempre passava as férias em Curitiba, né? E ele me mostrava muita banda, a gente ia nas lojas de disco e tudo mais, na época que nem tinha CD, e gravava muita coisa em fita cassete, e ele me mandava, né?
Eu mandava 20 fitas e ele me trazia, gravava tudo e mandava de volta para mim, né? E eu fiz sempre essa parceria com ele. E nesse momento ele teve uma ideia genial lá de montar uma banda quase de Jovem Guarda com o Girino, que depois que o Girino foi para lá, né? Que é o Emílio e Mauro. Nesse momento, a gente começou a conhecer a Graforreia, né? Como banda. E ser, assim, aqueles fãs mais chatos do mundo, né? Porque a gente achou aquilo tão genial, aquela fita com muito amor e carinho. E a banda, descobri depois que a banda não existia mais, que a gente começou a encher o saco deles. Tanto nós aqui, o Roberto, quanto o Eric Thomas, né? E foram nos 20 anos, ou 10 anos de amizade que eu e o Eric... 10 anos de amizade em 93. Eu fui pra lá e ele conseguiu entrar em contato com a Graforreia e pedir pra eles se eles não queriam fazer um show em Curitiba. E a Graforreia voltou por causa desse show. Olha só. Daí a gente foi se apresentar lá com o Repolho, com o Emílio e Mauro e com a Graforreia. Eu me lembro que a gente fez 2 shows lá, um até no 93 Degraus, lá de Gris, que é um bar super conhecido lá em Curitiba, que existe até hoje. E num outro bar que nem Black Hole, acho que era. Ou Hole, sei lá, porra lá. Não existe mais. Tava lá o Educar também, viu pela primeira vez o Repolho. Educado de fala, né? Achou a coisa toda muito interessante, né? E aí a gente começou a desenvolver a amizade entre essas 3 bandas e fazer uma ligação, né? A partir desse show que a Graforreia fez, ela continuou. Ela voltou a existir como banda e gravou o disco e foi assim. O Chapinhas de Mas Ouro. aí, assim, primeiro sem o Marcelo Birk, né? Depois, em algum momento, o Marcelo voltou, ou foi gravado o Chapinhas de Ouro ali com outro guitarrista, né? O Christian, se não me engano. E a gente sempre teve essa identificação, por isso que em alguns momentos a gente tem essa tríade, né? Sulina entre o Emílio e Mauro, a Graforreia e o Repolho, né? Legal demais. E a Boi do Mamão também vinha tocar aqui, a galera de Curitiba vinha pra cá. A gente sempre teve esse meio de campo, né? Até o Playmobilis, que é uma banda lá que era o Morto, que era o desenhista da Drop Dead. O irmão dele, né? Que também hoje também toca lá, desenvolve um trabalho com crianças especiais, musicalização infantil. E aí todo esse pessoal sempre fez parte, porque a gente sempre circulava, né, entre Curitiba e Porto Alegre, e tudo isso meio que se destacou por causa do movimento meio que parecido, né? Sim. Uma banda tinha afinidade com a outra e isso foi longe, vamos dizer assim, em certo período durou bastante, né? A gente sempre se trocava figurinhas e uma banda chamava a outra para estar tocando na cidade, né? Tanto que o Emílio e Mauro tocou aqui em Chapecó no falecido Chai, que a gente desenvolveu um festival, um pequeno festival ali nesse bar, que hoje é ali onde era o Moinhos, onde teve a famosa cadeia do tempo do linchamento e da queima da igreja. Ali no Calçadão, era um bar, era boate, e tudo aquele conglomerado ali que existe hoje, que tá tombado, né? Ele foi usado por um período, né? Esse lugar aí, o que ele é que ninguém era mexe nele aí? Tá, mas ninguém mexe mais nele. Que fim que levou esse tem lugar problemas aí? jurídicos, coisas e ele se tornou um prédio histórico, né? Sim. Por causa dessa questão do linchamento e tal. Foi pedido tombamento, eu não tenho certeza se ele... Eu acho que é tombada a fachada dele, o prédio em si não é tombado. Eles não podem alterar a fachada, mas o prédio em si tá no embrólio jurídico, questões de família e tal, eu não sei direito, mas... Entendi, legal. Aí era um bom lugar pra ter uma boate, hein? Calçadão, pertinho de casa. Teve, né? Teve ali, primeira que eu lembro era Ecos 1000, depois teve o Escadão, depois o Bahamas, depois Beer Company e tudo mais. E nesse momento ali do Escadão foi muito importante a presença do Chicão, né? Que era o proprietário que faleceu, né? Mas ele era um cara que tinha uma visão bem legal da noite, né? Ele foi um cara que deu muita força pra gente, abriu as portas da boate, ele trouxe a Graforreia pra cá 1, 2 vezes. A gente tocou ali com o Júpiter Maçã, inclusive um dos shows eu toquei bateria pro Júpiter, que é uma das coisas que eu mais lembro assim dele e da oportunidade que ele me deu,
Já né? era do sétima Efervescência, ele já tava... Ele tava lançando a Tarde na Fruteira, né? Ah, massa. Foram algumas músicas, inclusive, desse disco Legal. que a gente tocou também, alguns sucessos do Cascaveletes. Isso me deixou bem feliz, assim, sabe? Legal, e essas idas aí pra Porto Alegre, pra Curitiba, que o Demetrio falou aí, pra voltar nesse assunto, vocês iam de ônibus, de carro, do quê? De ônibus, né, velho? Dava? Essa o Demetrio vai gostar. Aí a gente sempre ia de ônibus, né? E principalmente a gente às vezes ia no inverno, aquele frio, né? Pegava aqueles Unisul, latão, ia. E um dia a gente chegou na rodoviária e o Unisul chegou, o ônibus era novinho. Cara, pensa que cheirinho bom o ônibus, né? Só que aí, na descida do Goiuei, uma titia tinha tomado uma fantaúva, eu acho, cara. Já sabemos o que aconteceu. E foi lá pra trás, mas não deu tempo, né, dela chegar. E a fantaúva começou a bater. A sair, né, da vizinha, né? Minha azar. E aí, como nós estávamos um pouquinho mais na frente, ela era a descida da serra, né? Então a fantaúva desceu e depois chegou na ponte e começou a serrinha lá pra Nonoai. A fantaúva desceu novamente, né? E aí você tinha aquele cheiro de ônibus novo. Com o azedo. Da fantaúva. Meu Deus. Coisa clássica. E outra aí, deixa eu contar outra. Também, né? Chegou lá em Carazinho, deu um problema no Buzum, quebrou não sei o quê. Aí tivemos que fazer uma baldeação, né? Sabe o que é baldeação, né? Não tô ligado. Tem que trocar um ônibus. Só que aí esqueceram uma vizinha dormindo lá dentro do ônibus. Foram eito pra frente. E aí? Ixi. Vamos voltar a pegar a vizinha daí. Ficou aquela, né? Esqueceram de vir 2. Tinha que votar no ônibus. Quem queria voltar a buscar e quem não queria. Clássicos, né? Não, essas viagens aí pra Porto Alegre, eu acho que hoje em dia... Porque as pessoas que estão nos ouvindo talvez não consigam assimilar, mas naquela época não era tão simples assim. Não tinha uma loja de disco com as coisas do momento. Então sempre acabava... As capitais sempre foram, né, alimentadas culturalmente, movimentadas mais culturalmente. E o pessoal saía daqui, ia pra lá e trazia pra cá o que tinha as novidades, as coisas que chegavam. O Roberto me contou uma história uma vez também, que ele foi na casa do Gerbasi, que tocava no Replicantes. Bateu lá. Eu tenho um disco dele. Tu tava junto nessa? Tu tava junto nessa? Não. Mas ele falou que foi bater lá e disse, cara, meu, que maluco é esse aí, cara? Não, eu vim lá de Chapecó, gosto muito, queria que você autografasse minha fita aqui. Olha aí, do nada. Do Neida. Bater na casa do cara. Bom, a gente tá se encaminhando pro final da nossa entrevista de hoje com o Anderson Gavato, nosso querido passarinho. 4 minutos faltando pra dar 1 hora, já 4 minutos faltando pra 5h30, né? A gente começa às 4h30 e vai pra 5h30. São 5h27. Mas eu acho que a gente tinha que entrar no assunto disso aqui, que eu tô vendo aqui, que inclusive depois da nossa entrevista, eu acho que nós vamos pra cozinha aí pra dar uma chapeada nela. Eu acho que a gente falou no começo lá, né, passarinho, mas eu queria que você trouxesse aí mais um pouquinho desse teu novo empreendimento, porque começou como um hobby, né? Começou com uma ideia de você fazer aquilo que você gostava, mas hoje ele é um negócio. Eu queria que você falasse pra quem tá nos ouvindo, se quiser porque tem uma coisa interessante também que eu vi esses dias. Uma nutricionista, porque as pessoas falam muito de embutido que não faz bem pra saúde, pra comer e tal. E a nutricionista, ela fez uma série de vídeos falando, a Ari, né, fez uma série de vídeos falando sobre como é saudável esse produto que você produz. E eu achei isso muito legal, cara, porque a gente tem essa máxima, né, de que vai no médico, o médico fala, não come mais embutido, mas não é qualquer embutido, né, cara? Tem alguns que são saudáveis, sim. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Vamos contextualizar pra audiência aí, que o Joel esqueceu de falar, né, mas é uma copa defumada que eu tenho aqui, né? Tá aqui na mão do Roneizito. Tá aqui na minha mão aqui, ó, uma copa defumada do Porca Madonna Charcutaria. Legal. Então, quem comentou a Nutri aí, no caso, é a amiga minha também, né? De algum tempo já, a Ariane Turani, né? Então, quando você fala de embutidos faz mal e tudo mais, eu acho que a gente tem que entender algumas coisas, né? De que forma isso é feito, porque alguns desses embutidos, por exemplo, aqui a minha copa defumada, ela surgiu por uma necessidade de conservação do alimento, né? O que é essa parte de charcutaria? É nada mais do que isso aí, é muito tempo, né? É ancestral. Porque quando as pessoas elas tiveram necessidade de preservar o alimento,
elas entenderam que o sal era um dos conservantes, né? Que se preservava. Então elas precisavam ficar alguns períodos em escassez, né? Porque a necessidade era muito maior. Às vezes elas saíam de um local para outro, em caravanas, vamos dizer assim. E como que você vai levar o teu alimento, né? Que foi tão importante e difícil de conseguir, no lombo do né? cavalo, embaixo do pelego, para pegar o sal do suor do cavalo e conservar. Cheio de sal, né? Então, assim, em alguns processos isso, né, é o primeiro que se faz na charcutaria é a utilização do sal, né? Para que isso se torne uma cura. E onde tem o sal não se prolifera bactérias, é muito difícil. Então, alguns dos produtos, eles precisam ter um tempo de exposição ali de prateleira muito grande, porque o comércio exige isso, né? Os então produtos, você vê a diferença. Grandes indústrias, você tá falando, né? Você vê uma grande diferença, principalmente de sódio, tá? Agora, se você quer um produto onde ele não tenha gordura, porque cada produto tem uma especificidade, né? É um corte, é um tipo de músculo, alguns vão ter mais, outros menos gordura, né? Então, assim, é lógico que se você escolher um corte de uma lonza, que é o lombo, onde tem 2 centímetros de carne e 6 centímetros de gordura, mas ele é um produto específico para certos pratos e tudo mais, você não vai comer meio quilo disso, né? Claro. É que nem que você que é um amante de carne, você não vai comer o granito, 1 quilo de granito, você vai saber dosar isso, né? Então, essa relação, eu acho que o produto, ele tem mais aceitação hoje, o artesanal, porque ele é feito de uma maneira onde se consegue controlar os processos de uma forma onde você não se coloca tanto dos aditivos e sais para que ele tenha um período muito grande para ser vendido, né? Fique no mercado muito tempo, ele é para ser consumido em um período mais curto. Ele pode até ficar, dependendo do processo que ele recebeu, né? Mas, de certa forma, o que você vai acontecer, você vai perceber que isso é mais saudável pela forma como ele foi feito, né? Por exemplo, a defumação que eu faço, ela é uma defumação natural, né? Com um produto de lenhas frutíferas, né? Principalmente a goiabeira e a laranjeira. E muitas vezes o industrial, ele é utilizado a fumaça líquida, né? Que é só para dar o gosto. É um produto que se torna similar, mas ele não teve o processo que o vô fazia lá e ele entendeu tudo isso, porque ele teve o porão dele, ele já sabe o quanto tem de umidade e tudo mais. Isso são coisas que você consegue, vamos dizer, controlar com experiências. Mas hoje esses processos são controláveis com estudo, né? Você desenvolve os ambientes que você precisa para desenvolver as coisas, né? Mas a diferença é enorme, posso te garantir. Você comeu, por exemplo, uma calabresa artesanal de uma calabresa do mercado. Você comeu uma copa aqui, você percebe, por exemplo, aqui, depois você vai me dar o feedback aqui, mas a suavidade do produto, né? Sim. Você percebe, a fumaça não é exagerada, porque tempo de exposição, isso tudo tem que ser controlado de uma maneira onde você consegue equilibrar os sabores, né? Não pode ter excesso de alguma coisa aqui, né? Sim. Então isso se torna mais exclusivo, né? Mais difícil de fazer. Eu tenho aqui uma copa que leva mais de 15 horas de processo para ficar feita, de trabalho nela, né? Porque ela leva mais de 20 dias dentro da geladeira só para acontecer a cura, né? Em embalagens a vácuo. Depois então é todo um processo. Leva mais de 20 dias para ficar pronto, mas em horas é mais de 15 horas, né? Entre embalar, entre cuidar, higienizar e tudo mais. Então tem um valor agregado, mas assim, as pessoas que procuram isso, elas percebem e elas não ficam mais olhando só pro preço que se paga, né? Porque... Mas é isso, hoje em dia tem muito desse mercado, né? O mercado exclusivo, o mercado mais seleto, né? Para as pessoas que realmente entendem o que a questão do sabor, a questão da... Porque é uma experiência que você compra, né? Claro. Você tá com tudo... Você não vai abrir aquele vinho lá que você ganhou do teu tio ou que você comprou com, né, afinco lá, selecionando tudo para comer uma copa de má qualidade, né? Claro. Então tem que fazer uma coisa, fazer jus à outra, né? E, Passarinho, como é que o pessoal faz para conseguir esses produtos aí? Então quer passar então, fazer o teu nesse primeiro momento eu não tenho vendido, né? Tu não tem abertamente, não tá aberta porque eu não tenho registro, né? Então entendi. eu tenho respeito pelas pessoas que já conquistaram isso também. Com certeza. Mas eu tenho uma dificuldade de perceber, eu percebi, e a dificuldade é
que se fazer artesanalmente é muito mais burocrático para uma pessoa que nem eu do que abrir uma empresa para muitos funcionários e tudo mais. Eu tenho que seguir uma legislação de eu estou abrindo o meu próprio empreendimento sozinho. E é isso que eu quero fazer. Eu quero ter um limite de produção, mas eu tenho uma exclusividade, tenho uma certa maneira de atender as pessoas. Por exemplo, eu posso dar uma assistência para uma pizzaria e ela vai ter só a calabresa dela. Onde as pessoas vão lá e vão dizer, o que é isso? Que calabresa é essa? Não, eu desenvolvo para ti, se você quiser. Como eu faço alguns cortes que hoje são pouco conhecidos, como o guanciale, que é a bochecha, né? Para fazer a nossa massa carbonara legítima, é com esse corte, né? Às vezes eu faço uma picanha defumada, que tem... Tudo tem vários preparos, várias maneiras, né? A costela que eu faço para você pôr no feijão não é só aquela costela que foi cortada e deixar o ossinho que foi raspado para fazer bacon. Ela é uma costela de 2-3 centímetros de carne. Tudo é diferenciado, com muito cuidado, é muito bonito de se ver todo o cuidado e trabalho que tem no produto, né? E isso o olho também percebe. Né? E depois o paladar confirma, porque é diferente, né? Maravilhoso. A gente, só pra lembrar, a gente recebeu aqui um tempo atrás a Ilka e o Casimiro da Margot Filmes, eles estiveram aqui na nossa bancada. Eles têm um filme que fala sobre o Salame Vai à Feira, onde eles realmente vão atrás e investigam essa questão, que hoje em dia parece que as legislações, elas acabam dificultando aquela tradição que vem lá dos nossos antepassados, o modo de fazer, né, que a gente aprendeu com os nossos pais, que aprenderam com os pais deles. Então, assim como foi, por exemplo, uma luta, acho que pro queijo de Minas ser considerado um patrimônio mineiro, e hoje ele não tem mais todas essas especificações. Então falta um pouco também de boa vontade pública, eu acho, dos nossos governantes. É que não existe o meio termo, né, Joel? É assim, ou você se adapta e se adequa às mais exigências, mais, né? Sim. Ou você não existe. Então é por isso que eu percebi também por que não existe mais porcas madonas por aí, né? Sim. Que eu também faço o meu curso de charcutaria pela Cava, né? E tenho o meu grupo de charcuteiros do Brasil inteiro, são mais de 200 pessoas no grupo, e todos percebem essa mesma dificuldade e muitos, a maioria desiste pelo meio do caminho. Porque quando chega nesse processo de legalização do produto, não consegue abrir. Porque é muita coisa para seguir, sabe? Então você não consegue ser o pequeno que quer fazer diferença por ser artesanal, porque não tem lei para ti. A lei é maior, né? Anderson, acho que a gente tem muito a agradecer por esse papo, foi muito legal, de fato, te receber aqui. Eu sei que vai ficar algumas histórias aí que eu queria conversar para trás, porque o nosso tempo é curto, a gente acabou se estendendo em alguns outros assuntos, mas foi muito legal. Queria de coração mesmo agradecer a tua disponibilidade para estar aí, para estar participando disso, abrindo aí as tuas histórias, dizer que a gente aqui é fã da Banda Repolho, é fã de todo o teu trabalho. Eu gosto muito desse repertório que você faz, que traz essa coisa do Mangue Beat, que traz essa coisa das batucadas e de tudo. Então, queria te dar uns parabéns também por esse projeto que tem... com a ONG Salva, né? Com a ONG Salva. Eu também costumo fazer projetos lá com a ONG, já fui do oficinas e tal, então é muito legal. E é isso, cara, demais, e com certeza teremos próximas oportunidades e queremos poder contar com você aí para essas próximas possibilidades, e quem sabe no futuro aí um festival liquidificador com lanches Porca Madonna, né? Seria muito bacana. Por que colocar não, umas né? bandas punk aí e colocar as comidas da Porca Madonna. Então, agradecer demais. E é isso aí. Queria deixar aberto para você também fazer as tuas considerações. Eu que agradeço, né? Eu fico feliz demais por vocês terem desenvolvido esse programa, e sei que vocês sempre foram batalhadores da cultura, né? De verdade, tem já uma história sendo feita por vocês também, né? E isso é importante. E ainda mais quando a gente tem
uma outra relação que é a amizade, né? Com certeza. Então não é assim, você me chamou porque você sabia que tinha um passarinho, mas é porque a gente também já teve momentos juntos e a gente se conhece, e a gente tem afinidades, né? De casa, cara, eu lembro daqueles das vezes que você foi tocar lá no QG pra nós. Sabe que o QG, a galera do QG, a galera dos Zebras é a nossa família, né, velho? Não tenho dúvida. Eu e o Ronê, a gente... Primeiro Costelão, eles sabem quem foi que fez. Quando o QG era lá embaixo ainda, né? Eu sei também quem foi que fez. Aqueles sons em cima da caminhonete do Maico lá, né? Irado demais. Bacana. É isso, passarinho. Feliz e agradecido, tá, gurizada? Podem me chamar a hora que vocês sentirem que tem espaço pra mim aqui, desenvolver algumas coisas, tá? Só me chamar, um beijo grande no coração. Obrigado por quem esteve aí do outro lado ouvindo, né? Aturando a gente conversar. E é isso. Fiquem bem aí. Beijo no coração. Legal, valeu. Esse foi o Passarinho Birdman no Liquidificador Entrevista do nosso quadro parlatório. E a gente vai abrir esse bloco, lógico, né? Com a banda Repolho, com o som Fusca Azul. Toma um soco aí, Joel. Lá vem ele.